Nesse 20 de novembro, é necessário fazer um exercício importantíssimo, ainda que pareça desnecessário, mas é muito necessário por conta do momento do qual nós estamos, que é reflexo de um passado que vai desembocar no que estamos vivendo hoje, que é esse profundo fascismo. O que eu proponho no vídeo de hoje para vocês? Eu proponho fazer um exercício no sentido de começar a pensar a possibilidade de libertação e revolução. Para você começar a pensar qualquer possibilidade de libertação e revolução, você tem que ser autor de si mesmo. Você tem que fazer a leitura da realidade com os seus próprios olhos na condição histórica a qual você está inserida. Caso isso não seja feito, não é possível falar em revolução, mudança social, qualquer coisa do tipo. Porque senão nós vamos ficar fazendo exercícios dos quais, por exemplo, é muito comum no campo da esquerda, que é o quê? Ficar citando autores, falando, mas não compreendendo a realidade em si mesma. Como, por exemplo, existem muitos que falam deste, mas não compreendem a realidade brasileira porque já tem este olhar enviesado em relação ao Brasil. Então, portanto, a teoria ela é importantíssima, porque já disse um Vladimir Ilyich Lenin, não existe teoria revolucionária sem prática revolucionária, e vice-versa. E o que eu vou falar hoje com vocês? É sobre Gabriel Joaquim dos Santos. Mas antes eu peço para você dê um like no vídeo, passe para frente porque essa informação é importantíssima. Então vamos lá conversar sobre esse grande pensador e arquiteto brasileiro, popular brasileiro. O Gabriel Joaquim dos Santos, ele nasceu no século XIX e morreu em 1985. Mais especificamente, ele nasceu em 1892. Viveu aí cerca de 92 anos de idade. Ele é filho de ex-escravos e de uma índia. A herança que ele recebeu de uma casa da qual o seu pai teve 11 filhos, se eu não me engano, ele foi morar numa cidade do Rio de Janeiro, que eu anotei o nome aqui. Deixa eu ver aqui. São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, o nome da cidade. E lá ele começou, por volta de 1912, fazer a construção de uma casa. Mas não é simplesmente uma casa em si. Como o próprio diz, ele fala o seguinte: isto não é uma casa, isto é uma história, porque foi feita com pensamento. E o que há de importante para ser pensamento? Porque ali foi construído todo um processo memorialístico, histórico e, sobretudo, reflexivo dentro dessa casa. Lá você vai ver várias reminiscências de memória, fatos históricos, datas, acontecimentos do Brasil, da região onde ele mora e do mundo. O Gabriel Joaquim dos Santos, ele aprendeu a ler e escrever como uma criança. Ele falou que escrevia numa cartilha e aí a partir disso ele manteve vários cadernos que ele escreveu, uma espécie de diário do qual ele colocava suas impressões cotidianas, não somente ali do seu microsocial, mas a nível macrosocial. O que mostra para um homem semi-analfabeto, filho de ex-escravos, na condição histórica da qual ele vive, sem rádio e, sobretudo, sem energia elétrica, ele estava muito atento ao que estava acontecendo ao seu redor.
e, sobretudo, vivendo nessa cidade aí que é bem longe dos grandes centros urbanos, o que demonstra um profundo olhar reflexivo e atento ao que estava acontecendo na realidade. O José Eustáquio Romão tem uma frase que eu acho importantíssimo a gente colocar, porque o Romão é um grande estudioso do Paulo Freire, e que vai, eu ousaria dizer que o Joaquim dos Santos, ele colocou uma síntese do Paulo Freire nesse projeto que ele fez chamado A Casa das Flores. É o seguinte a frase, eu vou ler porque é importante para a gente tomar como ponto de partida e desenvolver a nossa reflexão. Ele diz assim, ó, Romão: o processo de libertação não se completa enquanto você não lê o mundo com os seus próprios olhos e na condição histórica da qual você está inserido. O que este homem fez foi justamente isso. Quando ele foi morar nessa casa e começou a fazer a construção e começou a pegar restos de materiais, cacos, de pratos, de carros, ou seja, aquilo que o Vic Muniz, hoje que é um artista conhecido que faz a arte do lixo se transformar no luxo, o Gabriel Joaquim dos Santos, lá no início do século XX, já fazia isso. Pegava restos de materiais e ali ele fazia a construção do seu pensamento e da sua memória. Porque não é apenas uma relação de moradia, é uma relação afetiva, uma relação de experiência no sentido benjaminiano do termo. Aquilo que nos passa, que nos atravessa e que nos move. O que move o Joaquim dos Santos, o Gabriel Joaquim dos Santos, é o quê? A construção da memória afetiva, trazer do inconsciente para a consciência as imagens do inconsciente, do qual ele colocou ali naquela casa. Não são detalhes colocados ao acaso, muito pelo contrário. Como ele disse, é fruto de pensamento. Então, se você for ver a casa, as imagens, ela foi pensada milimetricamente, foi organizada milimetricamente. É como se você andasse num labirinto da memória. A grande beleza desse homem é, sobretudo, ele ser autor de sua vida, nas condições da qual ele estava vivendo e, sobretudo, desenvolve uma profunda reflexão crítica sobre o seu redor e aquela construção da sua casa. Aquilo era o mundo dele. E não é somente um mundo pequenininho, porque ele estava atento, como eu disse, a outros contextos, que mostra que não era um homem alienado. Muito pelo contrário, era um homem antenado ao que estava acontecendo. Então, portanto, aquilo que o Paulo Freire fala de e ali ele fazia a pedagogia do oprimido, a sua pedagogia, eu ousaria dizer que seria a sua arquitetura do oprimido. Uma coisa interessantíssima de vocês verem. E além disso, ele desenvolvia reflexões no seu caderno. Se vocês verem, por exemplo, o documentário daquele grande cineasta brasileiro, que aliás, sugiro que vocês vejam, porque é importantíssimo resgatar esse homem também, que é Eduardo Coutinho, o Fio da Memória. O que Eduardo Coutinho faz ali? O pano de fundo ali da discussão é sobre as africanidades, as manifestações culturais, o olhar social sobre o negro marginalizado e que mais? E também os processos de violência. São vários fios condutores que vão passando naquele documentário. E um deles chega neste homem. Eu confesso que eu não conhecia até pouco tempo atrás. Tomei conhecimento há pouco tempo, o que demonstra que a minha formação ela foi
profundamente alienante no sentido de eu não conhecer a realidade brasileira, as manifestações culturais e bem como sociais e políticas. Porque a nossa formação, como vocês sabem, em filosofia, você vai no mestrado, na graduação, mestrado, doutorado, estudando um determinado autor, o seu contexto, e normalmente são autores europeus, o que faz com que a gente se afaste significativamente da nossa realidade enquanto brasileiros. Então eu estou fazendo neste momento agora este resgate profundo do Brasil, mergulhando, como diz o Nildo Rix, nas águas profundas do Brasil para conhecer todas as diversas manifestações, sejam culturais, políticas, sociais, folclóricas, etc. e tal. E não é somente no Brasil. É uma análise da grande pátria, nossa latino-americana. E o Gabriel Joaquim dos Santos faz parte dessa tradição, sim. Recentemente, a sua casa, que ele demorou 60 anos para construir, foi tombada pelo IFAM. Então, faz parte de um patrimônio da humanidade. Então, sugiro para vocês, vejam com urgência o documentário do Eduardo Coutinho, O Fio da Memória, não somente pelo Joaquim dos Santos, o Gabriel, mas por toda a temática que está sendo discutida ali, e que é de extrema importância a gente fazer o resgate desses homens para fazer a manutenção da memória brasileira, principalmente nos tempos de profunda descrença na educação brasileira. Vocês sabem que as pessoas não estão crendo mais em investir em si mesmas em capital cultural, no sentido de adquirir mais conhecimentos para ter mais cultura e assim ser pessoas melhores, espiritualmente mais elevadas. Não, nós estamos num contexto, já não é de hoje, já faz tempo, em que grande parte da população mantém uma relação única e exclusivamente pragmática com o conhecimento. Ou seja, aquela ideia, para que me serve esse conhecimento? Por que eu preciso aprender? Ou seja, tem que ter uma utilidade. Se não ter uma utilidade, de nada serve. Isso entristece muito a cultura riquíssima que nós temos no Brasil. Por fim, um aspecto importante de vocês verem na obra do Gabriel Joaquim dos Santos é o quê? Tem ali reminiscências do Barroco, lembra muito bem, lembra a questão da memória no sentido de uma narrativa, de uma espécie de Clarice Lispector, de um fluxo de consciência. Psicanaliticamente falando, ali ele traz aquilo que a Nilce da Silveira chama de imagens do inconsciente. Ele traz do inconsciente imagens que ele coloca ali naquela casa que é a organização do seu pensamento. Tem fatos históricos. Uma coisa interessante que ali tem um quadro do Getúlio Vargas, mas não é somente um quadro, que nem ele diz. Eu não queria comparar um quadro, eu queria fazê-lo. Então ele coloca um quadro, ele faz toda uma contextualização, coloca a data. Nessa Casa das Flores, o que é importante vocês notarem, além dos inúmeros e milhares de detalhes, é a obsessão dele pelas datas. O que mostra que ele ali exercia também o papel de historiador. Então ele diz assim, eu não posso ficar bravo com este homem, porque hoje eu estou aposentado, eu tenho um salário, graças a Deus, porque ele mantém também essa relação com Deus fortíssima da fé. E hoje eu estou aposentado recebendo salário graças a este homem. Então como é que eu vou ficar bravo com um homem desse? Vejam só que importante, uma reflexão simples, profunda, mas consciente do seu lugar enquanto sujeito de classe. Ele diz assim, em relação à sua casa.
eu separei a frase aqui, eu acho interessantíssima. Isto não é uma casa. Isto é história, porque é feita com pensamento. Então veja, não é qualquer história que é feita aqui, é uma história no processo de libertação. Aquilo que eu li da frase do José Eustáquio Romão, o processo de libertação só se dá quando você olha a realidade e a compreende com os seus próprios olhos, no contexto no qual você está inserido. Querem lembrar novamente a frase? A frase diz assim, ó, o processo de libertação não se completa enquanto você não lê o mundo com seus próprios olhos, na condição histórica em que você vive. Então, o que o Gabriel Joaquim dos Santos faz é justamente isso, esse processo de libertação, porque ele é um autor de si mesmo, consegue olhar a realidade com seus próprios olhos, na realidade da qual ele está inserido. O que traz de ensinamento esse grande homem, um grande pensador, um grande arquiteto? É justamente isso. Devemos ousar, pensar criticamente, botar a palavra para fora, mediante o contexto do qual estamos inseridos. Precisamos ousar. Nós acadêmicos, nós universitários, não usamos, ficamos repetindo determinadas coisas e não conseguimos desenvolver a criatividade. É preciso fazer isso de uma maneira forte e significativa, que nem esse homem fez. Senão a gente vai ficar na mesmice teórica. Então o conhecimento revolucionário, ele só se dá também mediante uma prática revolucionária. E essa prática que o Gabriel Joaquim dos Santos fez é uma prática estritamente revolucionária, porque ele modificou completamente a relação que ele teve com o conhecimento e como ele lidou com isso e como que ele pôs essa imagem do consciente e trouxe ao consciente e trouxe ali de modo que todos vejam, que todos compreendam o que ele está querendo passar para a gente. Não é um amontoado de resto de lixo dentro de uma casa. É fruto de uma organização, de um pensamento muito bem calculada e refletida ao longo de 60 anos de idade. Então o que vocês vão ver na Casa das Flores não é uma casa, é uma história viva, uma memória viva. E ali você mantém uma relação dialética entre você, sujeito, e o objeto do qual você está vendo. Não é possível você ver aquela imagem e ficar passivo diante dela, contemplando com uma beleza como se fosse um ser abobado. Não. Ela vai te trazer profundas reflexões, principalmente com as imagens de Getúlio Vargas, com as imagens dele e com outras datas que estão ali inseridas. Isso é um verdadeiro conhecimento revolucionário. Isso é verdadeiramente aquilo que o Benjamin fala de experiência, porque é uma coisa que nos toca, que nos move e que nos faz, que nos desestabiliza, vamos dizer assim, nos tira da zona de conforto e faz a gente, e nos força a olhar de uma maneira completamente nova aquilo que está face a face comigo. Como eu disse, eu não conhecia. Agora eu conheço, busquei, fui, li, vi os cadernos do qual eles têm as reflexões. Sugiro que vocês vejam que são reflexões interessantíssimas a nível ali da Carolina Maria de Jesus, do Quarto de Despejo e das outras obras da qual ela escreveu. Temos diante de nós um grande homem, uma grande obra que felizmente, graças a Deus, é patrimônio da humanidade e que tem que chegar a conhecimento de todos. Por esta razão que é importante trazer à tona esses conhecimentos passados, levar a memória adiante, porque um país sem memória vai ficar do jeito que está hoje.
burro, reacionário e, sobretudo, metido a conservador. Vejam Gabriel Joaquim dos Santos, esse grande homem brasileiro que, por meio da sua Casa das Flores, tem muito a nos ensinar. Tá certo? Por hoje é isso. Um grande abraço e até mais.